pelo que a gente vê de organização de time, pela qualidade do elenco, na minha modesta opinião, acho que o Vasco briga para não cair no campeonato. Salve pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E bom, vamos ver o que a imprensa tá achando aqui do Vasco, né pessoal? O Vasco perdeu mais um jogo aí pro Atlético Paranaense aí. Crise no Vasco diante da zona de rebaixamento aí. E vamos ver o que a imprensa aqui achou, né, dessa partida aí e da atual fase da equipe do Vasco da Gama. Valeu, vamos mostrar então os melhores momentos agora dessa vitória do Atlético Paranaense, que deu a ele a liderança do Campeonato Brasileiro. Um jogo em que foi um amasso, né? Vale lembrar que mesmo com 11 jogadores, 11 contra 11, o Atlético já fazia um jogo para estar vencendo o jogo, né? Tá vencendo ali até aquele momento. Principalmente no primeiro tempo. Depois teve Só para ressaltar, né? Esse foi o lance que tirou o Canóbio do jogo. Logo no comecinho, né? Ele toma um pisão ali no pé esquerdo, né? E acaba sendo substituído, um dos principais jogadores do Atlético aí logo cedo. Ele sai bem cedo do jogo. E aí Na verdade foi esse aí, né? A torção no tornozelo. Juntou o pé, o pisão com o tornozelo, né? Eu achei o Atlético foi muito superior ao Vasco, mas em meados da segunda etapa eu esperava mais do Atlético. Sim. Acho que poderia, claro, perdeu muita chance no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vasco em alguns momentos conseguiu até levar uns sustos aí para a área do Neto. E o erro do Hugo Moura, né? Ele tinha tanta coisa para fazer nesse lance, ele podia ter tocado e não pro lado. Tão cedo do jogo. Isso aí dá um desespero. Mas quando o cara comete um erro desse, Felipe. Mas jamais poderia ter feito a falta ali. Não, jamais. Com a força dele, aí ele tem que torcer para coisa. O Léo Jardim, né? Ali era pegar uma bandeirinha e, ó, Léo Jardim, Léo Jardim. Ainda mais você tendo um goleiro como o Léo, na verdade. Mas mesmo que o Vasco tomasse o gol, muito mais fácil 11 contra 11 para buscar depois difícil, ali daí tem coisas que buga a com cabeça, né, cara? Com certeza. Fácil falar agora, né? Mas lá no campo, na hora, é difícil. Mas assim, o que eu mais acho assim do Vasco, mesmo com os 11, lógico que não deu tanto tempo, mas depois que você perde, ele ficou com os 3 zagueiros muito ali, ele joga muito na base dos alas e ficou muito sobrecarregado os volantes de novo e ele não conseguiu nenhuma maneira se remodelar, assim, sabe? Às vezes o Piton ele saía por dentro para fazer e o Atlético ele tinha essa coisa porque ele deixava o David por fora e ele poderia ter colocado o David mais por dentro. Que fosse, Piton, que né? fosse os 5 atrás e esses 3 ali na frente para dar uma folga pro Coelho. Então o Vasco ele não conseguiu se remodelar. E eu também não entendo por que o João Vitor demora tanto para ser titular e jogar e utilizar ele, mesmo que seja com 3 zagueiros, Felipe. Teve bons momentos. Né? Quando ele entra, ele entra bem. E lá no Corinthians, quando ele chegou, ele jogou primeiro de lateral até, né? E depois ele veio para a zaga. Cara, ele tem uma saúde, uma condição de ser esse terceiro zagueiro para ajudar na saída, que quando também acaba jogando qualquer um outro, até ele não tem. E no segundo tempo, você vê ele que fez esse belo lance, que estava impedido, o Verratti, né? Então é um jogador que eu acho que poderia somar para o Vasco também, mas o Vasco ele tem que rever essa questão do seu posicionamento, essa parte tática. Se foi expulso um e eu estou precisando, os alas, né, que também são laterais, o Piton e o Paulo Henrique, eles também têm que se comportar de uma maneira tomando mais cuidado com essa parte de trás. E eles não tiveram isso. Então, nesse momento, até com um a menos, eles estiveram marcando errado. E aí facilitou muito também para o Atlético. Agora faltou ao Atlético matar o jogo, né? Porque com a quantidade de oportunidades que o Atlético criou no primeiro tempo, foram 4 bolas na trave. Além do gol, 4 bolas na trave. O Atlético não se conseguiu deixar esse placar mais confortável, a ponto de, no segundo tempo, o jogo, embora o Vasco não criasse muita coisa, mas o jogo chegou a ficar em risco, né? Principalmente com o David, que foi quem mais tentou no Vasco. Arriscou alguns chutes, a bola saiu longe, mas tentou muito, teve uma oportunidade para bater de esquerda, de dentro da área, próximo ao gol, ele também chutou para fora, mas o resultado poderia, apesar de todo o volume do primeiro tempo, poderia ter escapado, porque o Atlético no segundo tempo permitiu ao Vasco sonhar com o jogo, né? A sensação é que se o Vasco tivesse os 11 em campo, poderia ter buscado pelo menos empate no segundo tempo. E o Atlético tem uma condição tática que é muito melhor do que a do Vasco e técnica, né? O Vasco ele tem sofrido demais depois da saída do Ramon. A partir do jogo contra o Criciúma, é um Vasco que tem começado a regredir. E acho que esse é o cuidado que o Vasco tem que ter, questão de espaçamento em campo, que a gente via que o Vasco já tinha alcançado uma compactação, está começando a ser um Vasco espaçado de novo, um Vasco que conta demais com a jogada pelos lados do campo, não consegue construir pelo meio, né? É um time frágil diante do adversário, ainda que lute bastante, que é um time muito aguerrido, é um time que é fragilizado. Nesses dois últimos jogos foi pior, eu acho, assim, infelizmente, com esse treinador interino, e outro cara assumindo, não é fácil.
Mas é isso que ele vai ter que consertar. Ainda tem tempo, O mas Vasco é precisa muito... contratar um técnico, né? Essa é uma urgência, já que houve o episódio da confusão e a demissão estranha do Ramon, né? Que se demitiu, tão demorado mas não algumas se demitiu. coisas e a demissão foi tão rápida, 11 minutos, né? Demorou. Enfim, vamos ouvir... 11 segundos. Hã? Você falou 11 minutos. 11 minutos. Segundos. Não, 11 minutos. Minutos, né? Minutos. Vamos ouvir o Cuca e o Rafael Paiva, que é o técnico interino do Vasco, depois de Atlético 1, Vasco 0. Eu vi um jogo, um começo maravilhoso nosso, muito bom. Incrível que é futebol, né? 11 contra 11. Quando passou a ficar 11 contra 10, aí a dificuldade aumentou, porque o jogo já não era um jogo aberto como foi no começo, né? Com o Vasco atacando. Eles fizeram inteligentemente, o treinador do Vasco fez 2 linhas de 4 e deixou apenas o Veguete na frente para ser esse cara para prender a bola. Então o campo ficou muito curto para nós lá atrás. A viagem não cansa, mas é um contexto geral que você não pode treinar. Eu tenho hoje 59 dias de Atlético, com 14 jogos. Eu não treinei, eu não consigo treinar. Eu tenho só que recuperar os jogadores. Eu não tive uma semana livre para poder pôr algumas variações que a gente pretende taticamente. E eu tenho feito os treinos táticos na véspera do jogo. O Canóbio, né? Ele está com um entorse no tornozelo e no joelho. Torcer para que não seja nada, porque ele faz muita falta para nós. A gente sofre sempre muito no início do jogo aqui, né? Então a gente colocou ali 10, 15 minutos, vamos sofrer sem tomar o gol para a gente tentar entrar no jogo. E foi exatamente o tempo que a gente ficou... A gente sofreu, mas perdeu um jogador, né? A gente sofreu dobrado, né? Praticamente, até se reajustar no jogo. Acho que no intervalo a gente conseguiu ajustar bem, porque a gente entendeu a forma que eles estavam tentando buscar o gol. E a gente tem qualidade para jogar, é um time que tem qualidade, é um time que gosta da bola. O erro do Hugo foi um erro do Vasco, foi um erro de todos nós e é bola para frente. A gente tinha que se organizar para continuar o jogo e não ficar remoendo quem errou. E o grupo é maduro bastante para lidar bem com essa situação. E o jogo contra o Criciúma foi um jogo que saiu um pouco da mão, da normalidade, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que dar a resposta contra o Vitória. E é isso que a gente vai trabalhar para fazer, para tentar dar a resposta agora, buscar as vitórias de novo, buscar o caminho de novo e temos que ser forte para passar por essa situação difícil. Essa resposta precisa ser rápida do Vasco, porque hoje o Vasco se encontra já na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, com apenas 3 pontos até aqui. E os 3 times que estão abaixo, ainda tem um jogo a menos que o Vasco, né? Então a situação começa a preocupar, o Vasco precisa logo contratar um treinador. É o Atlético Paranaense, é quem a gente destaca agora, a vitória do Furacão, pelo menos por enquanto, líder da competição com 10 pontos, vitória por 1-0 em cima do Vasco e a gente já vê os melhores momentos. Aliás, o Vasco da Gama, que com essa derrota está na zona de rebaixamento da competição. Foi um bombardeio no início do jogo e a gente começa a falar sobre isso agora com o Oswaldo Pascoal, com o Fábio Luciano e também com o Zinho. Um bombardeio, hein, Zinho? Bolas na trave até a expulsão do Hugo Moura e aí o Vasco não resiste e a gente vai ver agora a expulsão então do volante vascaíno. Zinho, boa noite. Boa noite, Bruno. Um abraço para você, para o Pascoal, para o Capita, Fábio Luciano, para o Fã de Esporte. Um primeiro tempo de domínio total do Atlético Paranaense, né? Até antes dessa expulsão que a gente viu agora, que o Hugo, né, que é bom volante e que conhece esse campo, conhece esse gramado, conhece o estádio, há pouco tempo estava no Atlético Paranaense, dá um passe errado, comete um erro, um equívoco, né? Acontece, mas um erro determinante. Mas o Atlético melhor no jogo, mesmo 11 contra 11. Acho que ele até exagera, né? Não sei se ele... A minha visão, né? Depois quero ouvir dos amigos também, mas como um ex-atleta, como o Fábio Luciano, não sei se ele não poderia tentar diminuir ali a distância, ir empurrando, né? Aquela coisa do corpo a corpo. Ele já foi logo para a falta, né? Ele já facilitou o árbitro a dar a falta e a expulsão como último homem. O Léo Jardim, que está fazendo um grande momento no Vasco, né? O goleiro do Vasco, mais uma vez faz um bom jogo e é goleiro de seleção também. Está ali também para defender e se ele chega ali trombando, de repente
não ia chegar com equilíbrio total, né? O jogador do Atlético Paranaense poderia ser um lance diferente, mas falta, ele é expulso, isso melhor ainda para o Atlético Paranaense, que domina, tem as melhores chances. O Eric, que faz o gol, é um segundo volante, toda hora pisou dentro da área, né? Muito livre, com muita liberdade, ninguém marcando ele. E ele, além de fazer o gol, teve outras oportunidades. Poderia ter sido mais o primeiro tempo, pelo que criou o Atlético Paranaense. Agora, para minha surpresa, o segundo tempo muda, né? O Vasco com um jogador a menos, assim mesmo, tem as substituições, né? O João Vitor entra ali, né, na zaga, barra lateral direito, mais lateral direito, dá uma sustentação defensiva ao Vasco. O Vasco cresce no segundo tempo, tem até chance, né? Tem um gol no lado do Verratti. O jogo fica muito mais equilibrado para mim do que foi no primeiro tempo. No segundo tempo o Vasco melhora e o Atlético cai muito de produção. As mexidas do Cuca não funcionam muito, jogadores que entraram não corresponderam, né? Então, assim, ficou um jogo perigoso para o Atlético Paranaense, porque baixou muito as linhas e quis segurar o 1-0. O Vasco se lançou, tentou, desesperado, 4 derrotas consecutivas do Vasco, né? E por isso ele na zona de rebaixamento. Brunão? O Vasco lutou bravamente ali no segundo tempo, até surpreendeu, né, Pascoal? Porque a gente imaginava, com aquele volume dos primeiros minutos, uma goleada do Atlético Paranaense, mas ela não aconteceu. Aconteceu a vitória por 1-0. Tudo bem, Bruno? Tudo. Boa noite pra você aí, capitão. Aí, Zé! Um abraço pra todo mundo, fã de esporte. Se você levar em consideração o que a gente estava vendo no primeiro tempo, antes de sair o gol, já tinha 3 bolas na trave. Isso. Exato. Antes de sair o gol, 1 no travessão e 2 na trave. Então, quer dizer, já era uma pressão muito grande, né? E 10 contra 11, numa situação como essa que está o Vasco da Gama, é sempre muito difícil. E aí tem apenas a minha observação, né? Eu acho que o treinador, ele erra ao tirar um atacante, o Rossi, e colocar um zagueiro naquele instante. Ele precisava povoar o meio-campo. Ele não precisava trazer o Atlético para cima dele. No segundo tempo, não. Ele consegue ajeitar um pouco mais o time, adiantar o time um pouco mais com as alterações que fez. E o gol que o Vasco toma, com todo respeito ao lateral direito, o Paulo Henrique, o que ele estava fazendo ali? Para ficar olhando, ele tem que pagar ingresso. Porque na arquibancada, ali dentro do campo, ele tem que participar do jogo. Ele ficou esperando que o João fizesse a cobertura ou que viesse alguém fazer a cobertura. O Michael... Será que foi justamente esse desentendimento por ter um novo zagueiro ali? Pode ser. A gente tem um zagueiro aqui que pode nos ajudar bastante. E um atacante que jogava daquele lado ali que pode nos ajudar bastante. Eu achei que houve uma falha do lateral. Ele não acompanha. A bola vem cruzada para o Eric. Aí o Eric só não tapinha na bola e faz o gol. O Atlético, eu acho que poderia ter vencido por 3 ou 4 no primeiro tempo. E no segundo tempo, aquele gol do Verratti que foi anulado, e bem anulado, porque ele estava em impedimento, parece que foi uma ducha fria em cima do Vasco da Gama, porque está jogando tudo por aquela bola. E o gol acaba não acontecendo. Eu lamento muito de ver o Vasco novamente nessa situação. Pois é. O Vasco atrapalha o Vasco. Não sei se vocês me entendem. O Vasco se atrapalha quando não precisa. O Vasco se enrola. O ano passado bateu na trave para cair. Esse ano está de novo nesse dilema na zona do rebaixamento. É o Vasco atrapalhando o Vasco. Porque o Vasco, como o Zinho destacou, né, vem de derrotas aí seguidas. Antes desse jogo, foi aquela derrota em casa, 4-0 para o Criciúma. E o time está nesse momento na zona do rebaixamento, Fábio. É isso, Bruno. Boa noite a você, ao Pascoalzinho, ao Zinho. Boa noite a todos. O momento do Vasco é um momento muito delicado, né? Seja na questão estrutural, de administração, sem treinador, né? Então é um interino, é um profissional da casa que vem dirigindo o clube e é um time que se mostra sem confiança, né? Então, assim, o Atlético Paranaense, ele era muito favorito, na minha opinião, já antes de começar a partida, né? Pelo momento, enfim, pelo trabalho já que o Cuca vem realizando dentro do clube. E aí, com um jogador a menos, as coisas ficam ainda mais complicadas. Então, assim, o Zinho pontuou sobre a expulsão do Hugo Moura. Então, tem um erro individual. O gol do Atlético Paranaense também, a movimentação acontece por erros individuais. Mas, coletivamente, o Vasco também é muito frágil, né? Então, eu acho que tem muita coisa para ser arrumada. A primeira delas é o Vasco buscar um treinador, né? Isso vai ter que acontecer rapidamente para as ideias, né, novamente serem reformuladas ali dentro do trabalho.
para que o Vasco volte a competir. Assim. Então, assim, o Atlético criou muitas chances. Eu concordo com o Zinho também com relação ao segundo tempo do Vasco, que foi um pouco melhor. Mas aí também tem uma queda de rendimento quase que natural do Atlético Paranaense. É um jogo que, na minha opinião, estava muito controlado, né, com relação às chances criadas pelo Atlético e também domínio de meio campo. Então, assim, a vitória merecida. Eu acho que tem muita coisa a ser corrigida com relação a esse trabalho no Vasco. E agora é uma situação que o Vasco volta novamente a uma zona de rebaixamento, enfim, a cobrança dos torcedores. Então, o Vasco tem um caminho um pouquinho mais complicado aí num curto espaço de tempo, porque tem muita coisa para ser arrumada, Bruno. Porque ele estreou com aquela vitória sobre o Grêmio, não foi, Zinho? Um jogo também ali polêmico, né, da questão da arbitragem, muita confusão, mas o Vasco venceu aquele jogo, certo? Depois ele não venceu mais, né, Zinho? E aí agora ele entra na zona do rebaixamento e o vascaíno ele começa a reviver aquilo que ele viveu no ano passado. Quando o Vasco estreia bem, também começa bem até o Campeonato Brasileiro do ano passado e aí se salva daquele jeito nas rodadas finais. Zinho, é essa a realidade? O grande problema é a gente estar, assim, o último jogo em casa, 4-0, né, para o Criciúma, é um vexame, é uma vergonha. São Januário sempre foi conhecido como um caldeirão. Então, o Vasco, para mim, não briga pela ponta do campeonato. Desde o início da competição, fizemos lá um debate, né, sobre as possibilidades de cada equipe, aquela coisa que a gente briga, cada um dá a sua opinião, depois vira meme, né, porque a maioria das vezes erra, mas, assim, faz parte dos programas. E eu dei essa opinião. Para mim, o Vasco briga para não cair. Não é que eu falei assim, o Vasco está no meio de tabela, pela desorganização, pelo que a gente vê de organização de time, pela qualidade do elenco, na minha modesta opinião, acho que o Vasco briga para não cair no campeonato. Não briga para classificar para Libertadores, não briga para meio de tabela, pensando, muito bem colocado para a Sul-Americana. Se pegar uma Sul-Americana, é muito aquela coisa do Brasileirão, né? Quem não classifica para a Libertadores, que no mínimo, não vai nunca só 4 do Brasil. 6 no mínimo, e ainda tem aquela coisa, quem a Copa do Brasil também entra ali, daqui a pouco vai 7. Então, assim, depois é a galera da Sul-Americana. Só 2 times que não acontece nada, nem cai, nem vai para nenhuma competição. Então, é diferente o campeonato, as vagas que o Campeonato Brasileiro dá para os clubes. E a gente vê times com limitações enormes disputando competições internacionais. Né? Então, assim, eu acho que esse elenco do Vasco é carente. A gente está falando o seguinte, de um jogador de 38 anos, né, que se cuidou um pouquinho, perdeu um peso, virou a referência do time, o craque do time, a solução, e quando ele não joga, o time sente. O Payet, eu estou falando alguma mentira? O Payet não joga, acabou o brilho. Você vai, tem o Verratti que corre muito, se dedica, briga, está lá na frente, lutando. Se a bola chegar, ele faz gol. Esse é o forte dele, é artilheiro, é momento final. E é aquele cara que faz um pivô ali, mas não é o cara tecnicamente habilidoso. Aí tem as contratações que vieram, o Adson, que eu tinha até uma esperança. Falei, cara, voltou pro Brasil empolgado, motivado, vai ter mais jogo, né? Porque no Corinthians aqui começou jogando, depois ia pro banco, aí jogou mais um pouco, aí é vendido como uma promessa. Falei, o Adson vai chegar, vai cair naquele lado direito ali, habilidoso, vai dar uma opção. O David, veio do Fortaleza, 2 caras de lado, com o Payet centralizado e o Verratti na frente, chega. Aí tem o Sforza, tem o Galdames, aí tem uma galera ali para ser os 2 volantes, né? Outras opções. Aí eu até me empolguei, vou te falar, falei, acho que vai. Aí perde pro Nova Iguaçu. Aí perde pro Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Olha, vocês sabem da minha ligação com o Nova Iguaçu, eu sou sócio fundador, que alegria o Nova Iguaçu chegar. Mas o Vasco não poderia, em 2 jogos, no Maracanã, lotado, com a torcida do Vasco, não está na final do Campeonato Carioca. Já começa a crise aí, já começa a desorganização. Aí vai embora o diretor executivo, né, o Alexandre Matos, aí começa aquela briga ali interna politicamente, aí o Pedrinho que assume como presidente não é ouvido, não tem um voto ali, não tem um espaço para ajudar. Não é possível. O Pedrinho jogou muita bola, cara totalmente capacitado, estudou, se preparou, não tem uma voz nesse Vasco da Gama.
Eu estou mudando e continuando no assunto, porque o problema do Vasco está aí, não está só dentro do campo com os jogadores. Aí o Ramon Dias, que o ano passado eu e o Pascoal, o Capita também, que eu assisto lá o Resenha, falava, uma coisa boa era o Ramon Dias como treinador, a liderança, a gestão. Aí começou o ano, a coisa desandou, não foi, aí dá umas declarações polêmicas, aquela lá também, uma mulher na arbitragem, aí já vem uma carga negativa, até ele trouxe uma carga negativa para o time, o time desandou e tá aí, 4 jogos seguidos perdendo, não é que empatou, foi jogo duro ali, não, perdeu. Uma vitória e 4 derrotas consecutivas. Eu achei que na Copa do Brasil ia tomar uma sapatada do Fortaleza lá. Sobreviveu, foi um sufoco também. Foi um sufoco. Conseguiu foi um sufoco sobreviver. também, né? É que o Léo Jardim fechou. Então é um momento delicado do Vasco da Gama. E existia um ponto de segurança que o Zinho destacou, porque a confusão desde... esses problemas das contratações, problemas políticos ou administrativos, existiam também no ano passado, mas o Vasco se apoiou muito no Ramon Dias. E aí, como o próprio Zinho destacou, o início do fim dele foi a infeliz declaração sobre a questão da arbitragem, depois foi se enrolando, até que pediu demissão, mas não pediu aquela confusão toda. Não foi, Pascoal? Ele pediu a demissão, comunicou que iria pedir a demissão, talvez com receio que ele fosse pedir a demissão publicamente na entrevista coletiva, o Vasco se antecipou e o demitiu pelo Twitter. Isso, já... Não foi isso que aconteceu? Foi. Então, Então, assim... Mas aí a questão agora é a seguinte, o Vasco no ano passado se apoiou muito no Ramon Dias, quando ele batia na mesa e falava não vá barrar e não barrou. E agora, quem que o Vasco tem que contratar? O Vasco precisa urgentemente de um treinador que entenda o mínimo do Vasco da Gama. O mínimo. Não adianta você trazer um treinador que não conheça essa estrutura do Vasco da Gama. Primeiro, aqui no Brasil, geralmente, os dirigentes eles ignoram a montagem do time para a contratação de um treinador. Então, o time tem uma característica de jogo. É um time que é de toque de bola, eles contratam um treinador de velocidade, marcação no terço final, completamente diferente do que joga o time. Né? Você tem um time que é muito mais reativo, contrata um treinador que gosta da bola na frente, bola trabalhada, velocidade para os lados do campo, triangulação, como diz lá no interior, não conjumina. Então, fala assim lá em Campinas também, não conjumina. Não liga uma coisa com a outra, não liga o Lé com o Cré. E é isso que acontece. Quando o time do Vasco contrata um treinador que minimamente entende a história do Vasco, coloca cada um no seu canto, cada jogador no seu lugar, e o Vasco se organiza e sai da zona do rebaixamento, aí o treinador começa a cometer alguns desatinos, mas ele já tinha. Essa aí só é a ponta do iceberg. Porque as divergências do Ramon Dias com a direção do Vasco vêm desde o ano passado nos pedidos de reforços, que não foram contemplados. Ah, não, porque a 777 só pode contratar o jogador depois do meio do ano. Mas depois do meio do ano pode ser tarde para o Vasco da Gama. As coisas precisam ser mais antecipadas. Agora, no jogo de hoje, quero elogiar o goleiro. Hoje o goleiro pegou tudo. Léo Jardim foi o personagem do jogo hoje, salvou o Vasco de uma goleada. Mas enfim, pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, beleza? Então é isso, pessoal, até a próxima. Valeu, falou e fui.